Eu sou o Hélder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor, mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Faz tempo que iniciei uma playlist sobre Dostoiévski e prometi a vocês que falaria sobre a sua biografia e todas as obras que ele escreveu. Eu já fiz os vídeos da biografia por Joseph Frank, os 5 grandes volumes, comentei citando trechos e fiquei devendo as obras do escritor russo. Em 2023, eu lancei o livro Pecadores, Exercícios de Admiração em Dostoiévski. O link está na descrição do meu canal. Tem o livro Desequilíbrio também, que é sobre Kafka, Freud e Jorge Luiz Borges. Romances que, de certa forma, faz homenagens aos escritores que eu leio, que eu aprecio e que eu tenho estudado de modo cada vez mais profundo. Então, assim, eu prometi que faria essa playlist e quero trabalhar com vocês todas as obras do escritor russo, sem exceção, do início ao fim, passando por romances, cartas e por aí vai. Fiz vídeos curtos falando sobre temáticas brevíssimas em Dostoiévski, mas o problema dos vídeos curtos é que às vezes o rigor teórico deles não me agrada tanto. Eles são mais difundidos, mas fica com menos rigor. Então, nessas análises que farei com vocês hoje, farei um vídeo mais calmo, um pouquinho mais longo, lerei algumas partes da obra para que vocês possam ter acesso ao que o autor escreveu e, se gostarem, ler a obra também, divulgar. Conto com vocês na inscrição no meu canal, afinal, eu vou gastar mais tempo gravando conforme o canal subir. Se o canal não ter mais inscritos nem visualização, não faz tanto sentido continuar. A produção de conhecimento é dessa forma. Eu não faço edição nos meus vídeos, não faço nenhum trabalho visual, nada disso, porque o tempo é corrido para todo mundo. Então, assim, a pretensão minha é falar sobre a obra do autor, ajudar vocês, não me preocupo tanto com a estética do que eu estou falando, com o fundo, nada disso. Eu só quero apresentar a obra do autor russo. Sem mais delongas, vamos lá? Quero falar da primeira obra, Gente Pobre, a obra que fez Dostoiévski estrear no cenário literário russo. Eu já falei da biografia, então não vou ficar voltando lá. Se você quiser saber da biografia, volte os vídeos anteriores, comece na playlist que você irá entender. Tá, vamos lá. O que é Gente Pobre? Como que Gente Pobre foi recebida pela crítica? Gente Pobre teve um sucesso arrebatador. A crítica, os círculos literários receberam muito bem. O grande crítico Belinsky fez uma ode a esse texto de Dostoiévski. E por quê? Porque a Rússia do século XIX, ali 1848, 1847, 46, nesse final da primeira metade do século XIX, já flertava com sistemas políticos oriundos da outra parte da Europa, com as revoluções que iriam fazer um grande estardalhaço em 1848 na Europa. Então todo esse fervor revolucionário pairava no ar. E o fervor revolucionário na parte leste do continente derrubou várias monarquias, né? Você vê várias revoluções, busca de liberdade, direitos dos homens, uma carta de trabalho, redução da carga horária e por aí vai. A Rússia, no entanto, parecia alheio a esse processo de transformação histórica. Nós sabemos que os russos viviam no que nós chamamos de uma monarquia, a monarquia do czarismo. Então, quando Dostoiévski começa a falar de gente pobre, ele toca em assuntos centrais, ele faz uma crítica visceral à forma de vida da grande maioria, de mais de 80% da população russa. Literariamente, ele faz uma crítica. E nós bem sabemos que se um autor quer ter sucesso em sua sociedade, no momento em que ele escreve, é ele fazer uma crítica ao sistema de governo, é ele fazer uma crítica a uma forma de discriminação. Então Dostoiévski tocou nesse tema. De que forma? Gente Pobre, definindo aqui, é um romance escrito em formato epistolar, uma troca de cartas entre Bárbara Alexeyevna, e Makar. Esses dois personagens vivem trocando cartas,
Ele mais velho, 47 anos, trabalhava como copista, ela uma costureira, e ele nutria assim um certo protetorado, um certo amor platônico por ela, só que não tinha condição de propor qualquer coisa. Então é aquele negócio, não adianta você nutrir sentimentos por uma pessoa se você não tem condições de construir uma casa, se você não tem condições de manter uma casa. Ele a ajuda, gasta muito dos seus parcos recursos para mantê-la. E Gente Pobre mostra essas banalidades que para as pessoas mais ricas, ou mesmo classe média, na época não se falava em classe média, mas remediados, por assim dizer, essas pessoas não se preocupam. Por exemplo, o Macar passa parte considerável do texto preocupado com uma bota furada. E é um problema que você, que está um pouquinho acima da linha da pobreza, não sofre. Furou uma bota, você vai comprar outra, duas, três e segue a vida. Ah, uma roupa não serve, você compra outra. Mas quando você é pobre, qualquer problema vira algo gigante. Você tem que fazer uma reflexão sobre o que você irá almoçar no dia seguinte, na janta, como você vai pagar o aluguel de um quarto miserável, como que você vai trocar de roupa, como que você vai pagar para reformar não sei o que. Então essas questões são as preocupações da gente pobre. O Dostoiévski deixa claro em Gente Pobre que você acaba se desumanizando, para usar aqui de um neologismo, se animalizando. Por quê? Questões como alimentação, moradia, uma roupa, não estou falando de uma roupa chique, estou falando de uma roupa para vestir, se proteger do frio, são questões que demandam parte considerável da vida de um pobre. O pobre não está pensando em transcendência, para além, o que eu vou fazer. O pobre não tem tempo de ter uma crise existencial. Por que ele não tem tempo de ter essas crises? Porque ele está imerso em uma miséria social. Gente Pobre narra então esses aspectos dos pobres, daqueles coitados que foram abandonados pela sociedade, que estavam em um sistema que não olhava para eles. E em contraposição da suntuosidade das grandes damas de Petersburgo. Vamos lá, lerei com vocês alguns trechos aqui. Eu não estou com a garganta muito boa hoje, mas lerei com vocês alguns trechos. Os principais personagens é a Bárbara Alexeyevna, Makar Alexeyevich, que são os dois que conduzem ali os diálogos, né, as trocas de epístolas, a Ana Fedorovna, que é uma parente de Bárbara, que acaba cuidando dela de certa forma, Prokrovsky, professor de Bárbara, e aqui tem uma descrição. O Makar é um copista de 47 anos. O que um copista faz? O copista, quando tem algum documento, antes da impressora, ele tem que copiar de modo mais fiel possível para mandar adiante. Ah, eu preciso que você tire 50 cópias de tal coisa. Ele é considerado um serviço de segundo, terceiro nível. Quem que é o grande ali nas repartições públicas, pensando em um Estado russo gigantesco? O grande é o que escreve, é o escritor. O Makar, sendo copista, era mais um. Qualquer pessoa pode copiar o que alguém escreveu. E ele justifica a sua condição. Veja, eu sou um copista, eu sei que isso é muito aquém de um escritor. Todavia, se todos fossem escritores, quem seriam copistas? Então ele justifica que mesmo estando em uma das profissões menos remuneradas, menos dignas de orgulho do Império Russo, todavia sua função era deveras importante. Isso Dostoiévski deixa claro, né? Não há ali, apesar de há hierarquias entre as profissões, todas são essenciais para manter o Estado e a sociedade. O Makar, ele começa a contrair dívidas para ajudar Bárbara, ela fica doente em um determinado momento, então ele contrai dívidas, vende vestimenta, né? Aí ele fala ainda, o pobre tem que mostrar tudo, pagavam-lhe para gozar do espetáculo de um pobre. E aí assim, ele começa a emprestar recursos e aos poucos vai afundando na miséria, achando que esse protecionismo que ele fazia para com Bárbara
fosse suficiente para que ela nutrisse algum sentimento de amor ou coisa parecida. O texto não deixa muito claro se ele queria de fato esse amor, mas olhando assim de fora, dá para entender que ele nutria uma expectativa para com ela. É aquele caso, a pessoa se vê ali no fim da idade, 47 anos, pensando em século XIX, em uma Rússia agrária, nas condições, era alguém que já estava muito próximo de ser um idoso, né? E que projeta um futuro, descendentes, passar o nome adiante, entre outros sonhos. Bárbara queima a mão e as encomendas, não podendo trabalhar, a criada estava doente. Macar sai para observar as damas da sociedade, e isso é um contraponto que ele faz. Nossa, eu aqui morrendo por causa de uma bota e as damas gastando em coisas que são supérfluas. Isso existe até o dia de hoje, né? Você tá lá, as pessoas passando fome e outros discutindo sobre como gastar bilhões, joias que custaram isso, procedimentos que custaram aquilo, viagem para fora do planeta e assim sucessivamente. Então é um romance com uma forte crítica social, daí ser tão bem recebido pela crítica. O chefe de departamento de Macar, vendo que ele estava com roupas deploráveis, que não era digno nem sequer de ser recebido, dá 100 rublos para ele, e esses 100 rublos acabam deixando ainda mais com vergonha, porque ser pobre tudo bem, mas ser pobre e orgulhoso, esse é um traço da sociedade russa. Além de você sofrer no corpo as privações de sua pobreza, o russo pobre sofria de orgulho, né? Como que eu vou aceitar? Como que eu vou fazer tal coisa? Como que eu vou aparecer? Eu quero lembrar-lhes que a sociedade russa, ela era bastante estratificada. Então, assim, você tinha cargos, coronéis, você tinha sonhos e você queria se apresentar além de suas posses, né? É, então o que acontece? Passado um tempo, trocando carícias ali, mandando mensagens, normalmente as cartas são cheias de banalidades. Eu não consigo extrair de gente pobre mensagens geniais. Sabe aquelas falas geniais que você copia um trecho e mostra aquele trecho vai ser reproduzido? Não, Gente Pobre, ele é um romance que ele é estrondoroso, que ele é fabuloso, mas não pelas falas, mas pelo que ele representa. Aí um tal de Buikov faz uma proposta de casamento para Bárbara, leva ela, miserável, sem condição nenhuma, correndo o risco de perecer, de morrer, pegar uma tísica, e como tantas outras russas, ela aceita o pedido de casamento. E o Makar fica lá seguindo a vida. Ou seja, se esforçou, a mulher achou alguém rico e casou. Isso representa muito. Nas gerações passadas acontecia muito disso. As pessoas cresciam ali na mesma rua, no mesmo ambiente, nutriam um sentimento de amor, tinha o primeiro contato, sabe aquele contato que jovens, homens, mulheres têm ali? Estou falando numa época em que o pudor era bem diferente do que é hoje. Pense em século XIX, por favor. Imagine, você via a pessoa na janela, a pessoa te olhava diferente, se escondia atrás de uma porta, dava um tchau, passava em frente à casa e via parte do corpo da pessoa, no máximo o joelho. Tudo isso criava uma certa erotização, e o homem pobre ali criava na sua mente também a ideia de que poderia desposar aquela moça, que poderia construir uma família, ficar rico, crescer, e nutre isso. Por vezes fazia vários favores para essa moça, até que vinha alguém de fora, alguém com posses, remediado, via a moça ali pobre, mas de boa aparência, de boa figura, e resolvia fazer uma proposta de casamento, levava a moça embora e o rapaz ali ficava abandonado. Então a história de Gente Pobre é essa. Por que gente pobre? Porque as aflições do pobre são diferentes das do rico. Porque o pobre é obrigado a se voltar para questões que nós consideramos banais, nós que somos pobres, mas não tão pobres como Makar, consideramos banais, mas que faz toda a diferença na condição da sua vida.
É isso, pessoal, na condução da sua vida. É isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo sobre gente pobre. Tentei fazer um vídeo bem amplo. E leiam, tá? Vocês vão pegar o contexto bastante interessante do que era a sociedade russa da época. O próximo livro que eu lerei com vocês, que eu lerei partes dele, será O Duplo, ou algum outro conto. Eu acho que eu vou seguir com os romances e depois eu entro nos contos. Até o próximo.